Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, em 2016, nos primórdios do canal do Botequim GP, um dos primeiros vídeos desse canal era chamado de Qual o futuro do Brasil na Fórmula 1? Se liga só. Foi exatamente há 7 anos atrás, em 2009, quando Rubens Barrichello ganhou o GP da Itália. Desde então, o máximo que a gente tem comemorado são alguns pódios eventuais do Felipe Massa. Muito pouco para um país que já foi protagonista na Fórmula 1, já dominou a Fórmula 1 por muitos anos. Será que o Brasil vai voltar a ser protagonista na Fórmula 1 ou vai seguir exemplo de outros países que já foram protagonistas, mas que agora não tem muita história na Fórmula 1, como a gente vai ver agora? Meu Deus, que vergonha! Nesse vídeo, eu falava sobre o futuro brasileiro na Fórmula 1, qual eram os pilotos brasileiros que podiam vir a ser o futuro do Brasil na categoria. Naquela época a gente tinha o Felipe Massa, que anunciaria a sua aposentadoria naquele ano, e tínhamos o Felipe Nasser. E eu comecei aquele vídeo, inclusive, com o tema da vitória, falando assim, poxa, saudade de ouvir essa música e tudo mais. E eu falei que naquela época nós tínhamos o Felipe Massa, que digamos assim, já estava em final de carreira, não vislumbrava nada em relação a voltar para uma equipe de ponta para disputar vitórias, e de fato aconteceu. E eu falei do Felipe Nasser, que era um cara que tinha talento, tinha mostrado um bom ano de 2015, em 2016 o carro não estava legal, mas que ele ainda não estava confirmado para 2017, mas que poderia ter alguma chance dele continuar. Também acabou não acontecendo e ele não teve mais chance de disputar na Fórmula 1, ele correu de 2015 e 2016 e nunca mais voltou. E naquele vídeo eu citei 3 pilotos brasileiros que poderiam vir a ser o futuro do Brasil. Eu falei do Sérgio Sete Câmara, que naquele momento estava na Fórmula 2, estava na academia da Red Bull, mas ele acabou ficando alguns anos na Fórmula 2, não conseguiu vaga para a Fórmula 1 e hoje corre na Fórmula E. Eu falei também do Pedro Piquet. O Pedro Piquet chegou a correr na Stock Car, correu também na Fórmula 2, mas ele abandonou a carreira internacional. Hoje ele corre, faz corridas de kart aqui no Brasil mesmo. E também falei do Pietro Fittipaldi. O Pietro Fittipaldi foi o único que conseguiu de fato correr na Fórmula 1, mas correu apenas 2 corridas em substituição ao Romain Grosjean em 2020. Então hoje, 7 anos depois daquele vídeo, e ainda no jejum, sem vitórias brasileiras desde 2009, esse jejum continua, desde quando foi gravado aquele vídeo já era um jejum grande, e esse jejum aumentou mais ainda desde então. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre qual é, então, hoje, em 2023, qual o futuro do Brasil na Fórmula 1. A gente tem aí alguns nomes. A gente tem ainda o Pietro Fittipaldi, que está na Fórmula 1, como piloto reserva da Haas, mas a gente não vê ele sendo, digamos, especulado, né? Mesmo quando o Mazepin saiu, ele não foi especulado como piloto titular. Eu acho que o que falta para o Pietro realmente era participar de alguma competição, competir mais, mas enfim, ele está feliz lá na Haas, com a posição que ele está, e ele realmente só vai correr na Fórmula 1 como piloto substituto. A gente não vê nenhuma menção dele substituir, né, um Hülkenberg ou Magnussen como piloto titular da Haas. Então, acredito que ele já é praticamente carta fora do baralho. A gente tem também o Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, e eu sou um cara que defendo aqui arduamente que o campeão da Fórmula 2 ele devia ser obrigatoriamente ganhar uma vaga na Fórmula 1 no ano seguinte. Não aconteceu. O Felipe Drugovich está na Aston Martin, está como piloto da Aston Martin, piloto reserva da Aston Martin, junto com o Stoffel Vandoorne. E o Felipe Drugovich ele está numa situação um pouco complicada, né? Porque, assim, ele tá meio ali no papel que o Pietro tá na Haas. E o Drugovich, pelo menos na Aston Martin, a gente não vê qualquer perspectiva dele vir a ser um piloto titular da Fórmula 1. Por quê? Porque a gente tem Fernando Alonso, um dos carros é o Fernando Alonso que pilota, e o Fernando Alonso tem contrato, pelo menos até o final do ano que vem. Então seria mais um ano que o Drugovich ficaria ali esperando. E a gente tem na outra vaga, a gente tem o Lance Stroll, que é filho do dono da equipe, que independente do que ele faça na categoria, a vaga dele não está ameaçada. Então fica difícil, né? Na melhor dos cenários,
ele correria em 2025, ou seja, depois que o Fernando Alonso encerrasse o contrato, e caso o Alonso não renovasse, entraria o Drogovic. Mas será que entraria? Porque o cara aí ficaria 2 anos parado, 2 anos sem correr. 2 anos sem correr, o bonde passa. Muitos outros pilotos começam a se destacar em outras categorias, vem aí de repente um novo campeão da Fórmula 2, enfim, é muita coisa, é muito ruim, né, ficar 2 anos parado. Ficar 1 ano parado já é complicado, 2 então, sem ainda ter uma certeza de que vai, de fato, ter uma vaga no grid, é realmente muito complicado. A gente vê o Pietro Fittipaldi aí como exemplo disso. Especula-se que o Felipe Drogovic ele estaria negociando para correr pela Andretti, na Fórmula E, na próxima temporada da Fórmula E. A prefeitura está fazendo obra aqui em frente de casa, enfim. Especula-se que o Felipe Drogovic estaria negociando com a Andretti para correr na Fórmula E a partir do ano que vem. E eu digo o seguinte, entre ficar com o piloto reserva da Fórmula 1 e ir para a Fórmula E, se eu fosse ele, eu iria para a Fórmula E. Eu iria correr. Você tem que estar correndo. O piloto tem que estar correndo, tem que estar competindo. E tem um outro detalhe, correndo pela Andretti. A Andretti, que é uma candidata a entrar na Fórmula 1. É claro que isso vai depender ainda da aprovação. A gente eu imagino que durante essas férias da Fórmula 1, a FIA vai anunciar as equipes que foram aprovadas, se foi aprovada ou não alguma equipe. Eu acredito que a Andretti deve ser uma equipe aprovada. É claro que aprovada pela FIA não quer dizer necessariamente que uma equipe vai entrar na Fórmula 1, ou seja, precisaria ser aprovada também pelas equipes, e aí é que a coisa complica. E honestamente, assim, quando sair esse resultado da FIA, aí a gente comenta sobre isso, né? Eu estou confiante que a FIA vai aprovar, mas as outras equipes aprovar, aí já é outra conversa, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas eu acho que pro Drogovic, a melhor opção é essa, ir pra Fórmula E, né? Correr pela Andretti. Por quê? A Andretti é uma equipe que está na Fórmula E, está na Fórmula Indy e tudo mais, então assim, ele pode correr na Fórmula E, pode ir bem, né, porque ele fez testes com o carro da Fórmula E e sempre foi muito bem, liderou até alguns testes, então ele iria para a Fórmula E, estaria competindo, estaria no radar, não estaria parado, e se de repente a Andretti entra na Fórmula 1, por que não? Ele pode ser um nome, pode ser de repente até o primeiro nome para fazer parte da equipe. Então vamos aguardar, eu acho que esse seria o melhor caminho para o Drogovic, visto que a vaga na Aston Martin, as portas na Aston Martin, eu acho que estão fechadas. Eu não consigo vislumbrar um cenário em que vão chegar no Stroll e falar, Stroll, já deu, tchau, entra Drogovic. E o Alonso, então, nem se fala. A outra opção, outros 2 pilotos brasileiros que, digamos assim, podem ser o futuro na Fórmula 1, a gente tem o Caio Collet. O Caio Collet, ele está aí no 3º ano de Fórmula 3, não conseguiu ser campeão em nenhum deles, não vai ser campeão de novo esse ano, venceu etapa ali em Spa, e já ouvi rumores de que ele estaria negociando para entrar na Fórmula 2 no ano que vem. Só que assim, ele precisa entrar e precisa se destacar na Fórmula 2. A gente tem o Enzo Fittipaldi, que está na Fórmula 2 no seu 2º ano, vamos dizer assim. O ano passado ele correu metade da temporada, esse ano a primeira temporada completa, mas ele não está bem no campeonato, apesar de ter vencido corrida na última etapa, ido para o pódio, mas ele não tem chance mais de disputa de título, e ele deve ficar na Fórmula 2 no ano que vem de novo, mas aí entra naquela coisa, seria o 3º ano dele da Fórmula 2, ele tem que ganhar para, quem sabe, poder ter uma chance ali no futuro, em 2025, 2026, chegar como campeão da Fórmula 2, lembrando que ser campeão da Fórmula 2 não necessariamente te garante a vaga. A gente viu aí o De Vries, que demorou para entrar, a gente viu o Piastri, que ficou um ano, a gente está vendo o Drogovic, que está fora. Então, não necessariamente é um passaporte de entrada para a Fórmula 1, mas com certeza ajuda muito mais do que você ganhar a Fórmula 2, mesmo que seja no 3º ano, do que correr 3 anos na Fórmula 2 e não ganhar nenhum. Aí realmente a situação fica mais difícil. E o Enzo Fittipaldi é o piloto também da academia Red Bull, então, digamos assim, ele teria ali, quem sabe, uma chance de entrar numa AlphaTauri, dependendo do que acontecer com o Ricardo, com o Tsunoda, com o Pérez e tudo mais, né? Então, mas assim, ele precisa, 2024, ele precisa continuar na Fórmula 2 e precisa ganhar a Fórmula 2. E a gente tem o Gabriel Bortoleto, que entrou no seu 1º ano na Fórmula 3 e já vai ser campeão
em Monza, ele precisa de 2 pontos apenas para ser campeão, ou seja, para ele não ser campeão, o vice-líder tem que fazer a pole position, ganhar as 2 corridas, fazer a volta mais rápida nas 2 corridas, e o Gabriel Bortoleto não marcar nenhum ponto. Então, o título já está praticamente na mão dele. E o Gabriel Bortoleto, ele conseguiu aí um apoio do Banco BRB, Banco Regional de Brasília, como patrocinador pessoal do Gabriel Bortoleto para levar ele para a Fórmula 2 no ano que vem e o projeto de levar ele para a Fórmula 1 futuramente. E o Banco BRB que anunciou aí também uma parceria com a Alpine para montar uma equipe brasileira de pilotos, de jovens pilotos, com o intuito aí de levar pilotos aí para correr na Europa e para seguir carreira aí, quem sabe, até chegar à Fórmula 1. Então, a ideia é fomentar o automobilismo nacional e garantir vagas aí para pilotos brasileiros correrem em fórmulas europeias para fazer a escalada rumo, quem sabe, à Fórmula 1. Vamos ver, tomara, é um projeto interessante, é um projeto bacana. Claro, achei bacana a iniciativa, mas eu tendo a concordar também com o que falou o Nelsinho Piquet no seu podcast lá, o Pelas Pistas, que ele falou assim que, claro, o projeto é legal, mas seria mais interessante, precisa também, né, que empresas, a própria Federação Brasileira e tudo mais, que elas apoiem realmente o automobilismo de base aqui no Brasil, crie categorias para o cara correr aqui no Brasil com a mesma, digamos assim, com as mesmas condições, a mesma competitividade do que correr na Europa. A gente está vendo, por exemplo, a Fórmula 4 Brasil, que é uma iniciativa bacana, mas que no seu segundo ano ela já deu meio que uma esvaziada. Ela já começou com 16 carros o ano passado, que já é pouco, né, mas ok, primeiro ano, beleza, legal, 16 carros. Tinha boas corridas, né, eu acompanhei bastante a Fórmula 4, e tem boas corridas. Esse ano de 2023 o grid já deu uma diminuída, são apenas 12 carros, se não me engano são 13 carros agora, então assim, isso precisa ser fomentado. Se começou com 16, 13, daqui a pouco ano que vem tem 10, precisa descobrir o porquê que deu essa diminuída no grid e trabalhar para que o grid aumente cada vez mais. A gente já teve aqui categorias, né, Fórmula 3, Fórmula 3000, que começou com muitos carros. Eu lembro que tive uma época que a Fórmula 3 aqui chegou a largar com 6 carros. Já teve 30 e chegou uma época que largou com 6 ali nos seus momentos derradeiros. Então a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. É claro que aqui no Brasil é muita questão por causa da moeda, dos custos e tudo mais, mas eu acho que isso também deveria ser olhado aí para criar uma categoria de base forte aqui no Brasil, para que os pilotos não precisem ir para a Europa tão cedo, para que tenham realmente uma categoria forte aqui no Brasil. Quem sabe até uma categoria, a gente tem uma Stock Car, né, com uma categoria de turismo forte, uma categoria de Fórmula. Eu sei que é mais difícil, às vezes que eu entrevistei algumas pessoas, eu sempre perguntei isso, né, por que é tão difícil ter uma categoria de Fórmula forte aqui no Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos tem a Fórmula Indy? Porque, claro, tudo depende de grana, de investimento, de patrocinadores, então a nossa moeda ser mais fraca, mas enfim, seria interessante, né, pelo menos a Fórmula 4 ser uma categoria forte, consolidada, para que a gente realmente consiga ter bastante pilotos surgindo aqui no automobilismo nacional e que possam chegar para a Europa ali já mais preparados, mais prontos e quem sabe subir a escalada aí até a Fórmula 1. E vamos esperar então que dê certo. A BRB também anunciou que ela vai patrocinar a Alpine no GP do Brasil, vai colocar, né, a marca nos carros da Alpine e nos capacetes do Gasly e do Ocon, e esperamos que dê tudo certo, né, com essa parceria e que renda frutos aí para o automobilismo brasileiro no futuro. E última coisa, olha só o que eu disse lá em 2016 sobre a possibilidade de pilotos brasileiros vencer. Esperamos que esse jejum de vitórias brasileiras na Fórmula 1 se encerre logo. Acredito que ainda vai levar uns 2 ou 3 anos, né? Sabe de nada, inocente! Pois é, 2, 3 anos não passou, já se passou aí muito mais tempo e até agora não temos sequer um piloto brasileiro no grid da Fórmula 1. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham, qual será o futuro do Brasil na Fórmula 1, quando que nós voltaremos a ter um piloto na Fórmula 1 e ter um piloto vencendo corridas na Fórmula 1. Me conte aqui nos comentários, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador clicando aqui em Seja Membro e você também... E além de nos ajudar, você também concorre todo mês a camisetas exclusivas, participa do nosso Bolão do Botequim, entre outras coisas. E claro, passe lá no botequimgp.com.br, na nossa loja, e compre uma camiseta também na nossa loja. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!